Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal: abrir a caixa preta do computador para desvendar o segredo do componente mais importante dele, a unidade central de processamento, a famosa CPU. Vamos entender juntos como é que esse pedacinho de silício consegue, de fato, pensar. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um monte de circuito e fio consegue fazer as coisas que a gente chama de computação? Como uma ideia, um comando, vira uma ação eletrônica de verdade? É isso que a gente vai desvendar. A melhor analogia, e a gente vai usar ela bastante, é pensar na CPU como o cérebro da máquina. É ali que tudo acontece. As instruções são lidas, decifradas e finalmente executadas. Cada coisinha que o computador faz, pode ter certeza, passou por esse cérebro eletrônico. Então, vamos começar mergulhando nessa ideia do cérebro. Vamos ver qual foi o desafio dos engenheiros para criar uma máquina capaz de seguir ordens de um jeito lógico, sem se perder no caminho. E que baita desafio, hein? Pensa só. Um programa é escrito em código, que no fim das contas precisa virar uma sequência de pulsos elétricos. A CPU é exatamente a ponte que conecta esses dois mundos. O abstrato, que é o software, e o físico, que são os elétrons correndo pelos circuitos. Para a gente poder entender como um pensamento, ou melhor, uma instrução é processado, a gente precisa dar uma olhada na anatomia desse cérebro. Quais são as partes dele e como é que elas conversam entre si. Olha só que legal esse mapa. Ele simplifica tudo para a gente. Basicamente, temos a memória, de onde as instruções vêm, o contador de programa, ou PC, que fica sempre apontando para a próxima instrução da fila, os registradores, que são uma memória super rápida para guardar coisas temporariamente, e a ULA, a unidade lógica e aritmética, que é onde a mágica das contas acontece. Então, no fundo, o hardware se divide em dois tipos básicos. De um lado, os elementos de estado, tipo a memória e os registradores, que a função deles é guardar informação. Do outro, a lógica combinacional, como a ULA, que pega essa informação e faz alguma coisa com ela. Um guarda, o outro processa. Simples assim. E tudo isso funciona num ritmo constante, um ciclo de 3 passos que não para nunca. Primeiro, buscar a instrução na memória. Segundo, decodificar, ou seja, entender o que ela quer dizer. E terceiro, executar a ação. Buscar, decodificar, executar. De novo e de novo, bilhões de vezes por segundo. Tá, mas como isso vira um projeto de verdade? Nossa primeira parada é um design chamado Data Path de ciclo único. A ideia aqui é simples. Cada instrução, do começo ao fim, leva exatamente um pulso do relógio, um ciclo de clock. Um ciclo, um pensamento. Para a coisa ficar mais concreta, vamos seguir o rastro de uma instrução bem simples. Essa aí, adds x5, x6, x7, está dizendo o seguinte: pegue o que tem nos registradores x6 e x7, some os dois e guarde o resultado no registrador x5. E olha aí na imagem o caminho que os dados fazem. Eles saem lá dos registradores, passam pela ULA, que faz a conta de somar, e o resultado volta bonitinho para ser guardado no registrador de destino. É um fluxo bem direto, bem lógico. Ok, mas e se a instrução não for uma soma? E se a gente precisar buscar um dado que está lá na memória principal? O caminho dos dados vai ser o mesmo? Claro que não. Vamos ver o que muda. Olha só a diferença. O caminho é outro. Agora a ULA não está somando valores, ela está calculando o endereço de memória. Esse endereço é usado para achar o dado na memória de dados, e só então o valor lido de lá é que vai para os registradores. Cada tipo de instrução desenha um caminho único dentro do processador. O que nos leva a uma pergunta bem importante. Se existem todos esses caminhos diferentes, quem é que está controlando o trânsito? Quem é o maestro que rege essa orquestra de dados? É exatamente essa a questão. Como é que a CPU sabe se é para somar dois números ou se é para calcular um endereço? Como ela sabe quais peças ativar na hora certa para a instrução que acabou de chegar? E a resposta está aqui, na unidade de controle. Ela é tipo o cérebro do cérebro. Ela lê um pedacinho da instrução chamado opcode, e com base nisso, ela manda sinais. Tá vendo esses fios em azul no diagrama? Eles funcionam como interruptores, ligando e desligando as rotas certas para cada tarefa. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender. Pensa que 1 significa ligado e 0, desligado. Por exemplo, para uma instrução de somar, o sinal regWrite tem que estar ligado para salvar o resultado. Mas o memRead, de ler da memória, está desligado. Já para um load que busca algo na memória, tanto o regWrite quanto o memRead têm que estar ligados. A unidade de controle só aperta os botões certos.
Então, esse design de ciclo único é bem didático, elegante, só que ele tem um problema sério. Por isso, agora a gente vai ver um projeto mais avançado para entender por que ele é melhor. A simplicidade toda tem um preço. Se toda e qualquer instrução, seja ela super simples ou mega complexa, leva o mesmo tempo para rodar, um único ciclo de clock, será que isso é eficiente? Será que o tempo está sendo bem aproveitado? A resposta curta é não. O problema é que a velocidade do relógio é limitada pela tarefa mais demorada. Então, uma soma, que é rapidinha, é forçada a esperar o mesmo tempo que uma busca na memória, que é bem mais lenta. É como se numa estrada todos os carros tivessem que andar na velocidade do caminhão mais lento. Não faz sentido. E a solução para isso é o design multiciclo. A ideia é quebrar a execução em etapas menores, e cada etapa leva um ciclo de clock. Assim, instruções simples podem levar, 3 ciclos para terminar, enquanto as mais complexas levam 5. Agora sim, o tempo gasto é muito mais justo, mais proporcional ao trabalho que está sendo feito. Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Vamos ver como a complexidade absurda de um processador nasce de bloquinhos de construção que são, na verdade, bem simples. E essa imagem aqui resume a jornada toda. De um lado, um dos tijolinhos mais básicos que existem, um circuito de memória simples feito com algumas portas lógicas. Do outro, o resultado de empilhar essa simplicidade várias e várias vezes, o cérebro computacional complexo que a gente acabou de analisar. É a prova de como a gente sai da lógica pura e chega em algo que parece mágica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Nós construímos uma máquina que, na sua essência, é uma executora de lógica. Se a gente pensar que a lógica é a base do pensamento, até onde a gente consegue levar o pensamento de uma máquina? Quais são os limites? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.